Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. E aqui na versão da Bíblia, a mensagem, esse trecho, que vai na verdade até o versículo 11, está todo ele nomeado assim: simplicidade é o que importa. E Jesus realmente vai falar sobre simplicidade, é claro. Ele chama os seus aprendizes mais próximos, aqueles com quem ele mais aprofundava os seus ensinamentos e que de fato ele gostaria de deixar como seus continuadores, que são os 12, e dá autoridade a eles para curarem doenças e sobre os demônios. Então ele pega a sua autoridade e transmite a esses 12 aprendizes e envia esses homens para pregar as boas notícias do reino de Deus e curar os doentes. E aconselha: não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são o equipamento. E ele continua com mais algumas recomendações aqui, algumas instruções para esses homens. E eles partem, vão de várias cidades, fazendo o que Jesus então havia dito, pregando uma mensagem, levando uma mensagem e curando as pessoas. Mas eu gostaria de me ater com você aqui nesse trecho em que Jesus fala: olha, não pensem que vocês precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Sejam simples, vocês são os equipamentos. É muito interessante porque nós nascemos e vivemos, todos nós, você que me ouve, eu, enfim, num contexto de igreja brasileira ou até ocidental, digamos assim, em que existe toda uma estrutura por trás daquilo que fazemos. Então uma celebração não é simplesmente uma celebração. Ela envolve um jogo de luzes, envolve um aparato, um aparelhamento de sonoro, instrumentos musicais, pessoas com talentos ali que vão além meramente do saber falar ou do falar bem. Quando você vai a digamos, culto moderno de igreja, você enxerga ali toda uma estrutura montada. As igrejas, em geral, nós estamos acostumados com isso, elas vivem de fazer eventos e programas para atrair as pessoas, para engajar as pessoas, para que as pessoas tenham o que fazer, possam aplicar os seus dons, os seus talentos. E para que tudo isso aconteça é necessário algo além de simplesmente um prédio. Você precisa de todo um equipamento a mais, A gente precisa de toda uma estrutura para tudo que nós fazemos em relação ao serviço, à obra de Deus. E nós nascemos nesse contexto e, quer gostemos ou não, estamos imersos nele. Isso faz parte da nossa cultura evangélica, da nossa cultura cristã, porque até outras igrejas, como a Igreja Católica, por exemplo, também hoje faz uso de muitas dessas coisas, não só hoje, mas em toda a sua história. Então o cristão ele nasce dentro dessa dinâmica de que a obra de Deus ela demanda a estrutura. Para que nós possamos cumprir a missão, nós precisamos de uma estrutura. E qual é o problema, digamos assim, se é que nós podemos encontrar problemas sem querer ser apenas críticos, Minha ideia não é só criticar aqui, nem fazer uma crítica. Mas qual é o problema com isso? O problema é que nós nos acostumamos que fazer a obra de Deus depende de mais alguma coisa, depende de algo além. Eu dependo do YouTube para fazer a obra de Deus aqui quando eu compartilho o evangelho que a nossa igreja, a Ibrave, propõe para você. Eu preciso de um microfone, de uma mesa de som, de um computador para editar esse vídeo. Eu preciso de um palco de uma igreja, eu preciso de um instrumento musical, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando na verdade Jesus está dizendo para nós aqui que nós somos o equipamento. Tenha sempre em mente que tudo que Jesus fala para os 12 discípulos, ele está falando para você. Eu e você e todos os cristãos que vieram depois aqui de Jesus e dos seus apóstolos são também discípulos e estão na trilha desses homens aqui. Então tudo que Jesus fala para eles também é falado para nós. Não só porque nós lemos, mas porque nós também somos discípulos. Então Jesus fala para nós: olha, vocês não pensem que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Qual missão? A missão que Jesus dá a eles. Autoridade.
no nome de Deus para expulsar demônios, curar doenças e levar uma boa notícia a respeito do reino de Deus para as pessoas. E se não formos bem recebidos, como ele vai falar aqui no versículo 5, deixemos o local onde nós estamos sendo bem recebidos sem fazer drama e prossigamos o nosso caminho para uma próxima etapa, porque há mais alguém além daquele que nos expulsa e faz pouco caso de nós, que precisa ouvir o que nós temos a falar. Então não pensem que precisam de muito equipamento, sejam simples. Por quê? Porque vocês são o equipamento. Lembre-se sempre, você não precisa de nada além do que aquilo que você é em Deus para fazer a obra dele. Você é alguém dotado de uma personalidade, de um jeito de ser, de uma forma de se expressar, com XYZ talentos e habilidades, e Deus não conta com nada além de você para fazer a obra dele. Fazer a obra dele envolve, é claro, envolvimento na igreja, participação na igreja, nos programas da igreja, etc., como nós estávamos falando. Então envolve estar imerso nessa cultura da igreja, nessa estrutura da igreja. Mas muito mais que isso, envolve o seu dia a dia. Porque para fazer a obra de Deus, você não necessita de nada além do que aquilo que você é em Deus. Eu ouso dizer que você não precisa nem mesmo da Bíblia debaixo do braço, nem da Bíblia memorizada. Você precisa cumprir aquilo que Ele determina a você. Deus tem algo a você. Deus fala algo com você. Eu não sei o que é porque eu não sou você. Mas saiba que aquilo que Ele pede para você fazer não exige nada além do que a sua vida para ser feito. Os seus dons, os seus talentos, a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos. Deus abençoe você. Até amanhã.